Opa, então eu e o Diogo a gente vai estar apresentando o trabalho que a gente fez. E o primeiro ponto é na identificação das causas, que é o diagrama de Ishikawa. Então, para a atividade, a gente escolheu o problema 1, que é a alta taxa de reclamações de clientes sobre atrasos na entrega, porque ele afeta diretamente a percepção que o cliente vai ter sobre a empresa e também a receita final. Então, a gente construiu o diagrama de causa e efeito, o Ishikawa, usando a metodologia do 6M. E a gente pensou em possíveis causas, né? Então, no método, utilizando os processos, teria processo de roteirização de entregas manual ineficiente, também a falta de um processo padrão para confirmar os endereços e horários com o cliente, e também o fluxo de separação e embalagem no armazém seria lento e desorganizado. Na parte das máquinas, então utilizando os equipamentos, sistemas, né? O sistema seria lento ou obsoleto ou com muitas falhas. Os veículos, eles são antigos, eles quebram muito, os veículos de entrega, né? E também teriam falta de equipamentos no armazém para agilizar a separação dos produtos dessa empresa. Na questão de mão de obras, né, então, das pessoas, poderia faltar treinamento dos motoristas sobre as rotas ou sobre o uso do sistema do rastreamento. Também a equipe da logística seria sobrecarregada ou insuficiente. E também erros humanos na separação dos próprios pedidos, né? E no endereçamento. Na questão de material, seriam os insumos, teria atraso no recebimento da matéria-prima, dos produtos, dos fornecedores. Teria falta de embalagens adequadas, que poderia causar danos na hora do envio e necessidade do reenvio dos produtos. E as informações do pedido poderiam estar chegando incompletas ou erradas para a parte da logística. Na questão do meio ambiente, né, o contexto, poderia ter um trânsito intenso que não foi considerado, ou então condições climáticas adversas, de chuva, etc. O próprio armazém, ele pode estar desorganizado, que dificulta a localização dos produtos, e também a restrição de circulações de veículos em determinadas áreas da cidade ou determinados horários. E na questão da métrica, não teriam indicadores, ou KPIs claros para medir, por exemplo, o on-time delivery, né, o tempo de entrega. As estimativas de tempo de entrega, elas não possuem fundamento, então seria estimado o horário de entrega, mas chutando, ou então não se baseando em um Google Maps, por exemplo, para ter um tipo de validação mais precisa e confiável. Então, agora, sobre a prioridade das soluções, a gente utilizou, né, a matriz Gucci, e a gente vai ver quais dos problemas devem ser atacados primeiro. Então, dos 3 problemas ficou em ordem de prioridade, respectivamente, o problema 1, 2 e 3, com a prioridade 1, 2 e 3. E a justificativa das notas para o problema 1, que é do atraso das entregas, é a gravidade 5, que é a máxima, porque afeta diretamente o cliente, gera insatisfação pública com reclamações e possivelmente vai gerar perda de vendas futuras e danos à reputação da marca, né? Quem que vai querer comprar dessa marca. A urgência é máxima, porque o problema provavelmente já está acontecendo em alta taxa e está causando prejuízo imediato. E a tendência é 4, porque é piorar a tendência. E os clientes, eles vão ficar insatisfeitos e ir para outros concorrentes e gerar uma fama. E a reputação da imagem vai ficar cada vez mais difícil de recuperar. O problema 2, que seria as falhas de comunicação, a gravidade ficou com o 4, que é bem grave, porque o problema é muito provavelmente uma das causas raiz dos outros 2 problemas, que é a de atrasos e retrabalho. A urgência ficou com 4, porque muito urgente, provavelmente ocorre frequentemente, impacta múltiplos projetos e entregas simultaneamente. E a tendência 5, porque provavelmente é uma tendência de piora exponencial. Pequenas falhas de comunicação, elas geram erros maiores, como uma bola de neve, né? E vai levar ao colapso dos outros processos. O problema em 3, que é o excesso de retrabalho, a gravidade é 4, muito grave, porque o retrabalho consome recursos como tempo, dinheiro, material, que poderiam ser usados em novos projetos. A urgência é um nível 3, urgente, porque embora seja grave,
O impacto é primariamente interno e financeiro, então ele pode ser endereçado após a contenção da crise com os clientes, que seria a parte dos atrasos. E a tendência também é piorar, por isso 4. Os erros iniciais não identificados eles vão tender a se acumular e vai tornar a correção futura ainda mais complexa. Então, para concluir, então, o problema 1, que é a taxa de alta reclamação dos clientes sobre atraso das entregas, deve ser resolvido primeiro. Sobre o nosso plano de ação, a gente tem aqui então o que vai ser feito, que vai ser implementado um sistema de software de gestão de transporte para otimização de rotas e rastreamento em tempo real. Por que vai ser feito isso? Para reduzir o tempo de planejamento das entregas, para criar rotas mais eficientes e para oferecer visibilidade para o cliente. Onde isso vai ser aplicado? Vai ser aplicado nos departamentos de logística e TI, com impacto direto na equipe de motoristas e no atendimento ao cliente. Quando que isso vai ser feito? Vai ser feito imediatamente, então ali no primeiro mês da semana 1 à semana 4, tem a seleção de fornecedores e a aprovação. No mês 2 e no mês 3 vai ocorrer a implementação e os testes. No mês 4 seria o treinamento da equipe e o início da operação. Quem vai ser responsável? Então, a gente precisa de um líder de projeto, que vai ser o gerente de logística, um apoio técnico, que seria o gerente de TI, e em relação à execução, aí vai ser as equipes de logística e os motoristas. Como que isso vai ser executado? Então, primeiramente, vai ter o levantamento de requisitos do sistema, o orçamento e seleção do fornecedor, depois a configuração do software, aí a instalação do GPS nos veículos e, por fim, o treinamento intensivo das equipes. Quanto isso vai custar? Então, estimado seria R$ 150.000, e isso inclui as licenças de software, custos de implementação e 40 horas de treinamento. Então, sobre o monitoramento de melhorias. Para garantir que o plano de ação está funcionando, a gente vai precisar monitorar os resultados ao longo do tempo, utilizando a carta de tendência, que a gente vai usar para acompanhar os principais indicadores de desempenho. E o gerente de logística ele vai ser responsável por coletar e plotar os seguintes dados semanalmente. Então, primeiro, a porcentagem de entregas no prazo. Aqui a gente tem a fórmula, que seria o número de entregas feitas no prazo, divididos pelo total de entregas, multiplicado por 100. A meta, que é aumentar dos atuais para 95% em 6 meses. E na carta de tendência, a gente espera ver uma linha ascendente clara após o mês 4. O item 2 seria o número de reclamações de clientes por atraso. Aqui a gente tem a fonte, que seria os dados do SAC, o Serviço de Atendimento ao Cliente. A meta é reduzir 80% em 6 meses. E na carta de tendência, a gente espera ver uma linha descendente nítida. No item 3, que é o tempo médio de ciclo do pedido, a fórmula ela é o tempo médio desde a aprovação do pedido até a confirmação da entrega. A meta seria reduzir em 30%, e na carta de tendência a gente espera ver uma linha descendente também.